Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Wagner Dantas, sou consagrado na comunidade católica Shalom, comunidade de Aliança, médico pediatra, casado com Luciana, pai de 4 filhos, Luiz e Júlia, Emanuel e José. E nós estamos refletindo sobre famílias em missão. Hoje foi nos pedido para conversarmos um pouco sobre a família que é chamada à santidade, sobre a santidade na família. E não tem nada mais querido por Deus do que nos apresentar esta via de conversão à santidade que nos leva para este céu, tão desejado e tão almejado para nós. Por isso vamos pedir ao Senhor que com o seu Espírito Santo venha abrir os nossos corações para acolhermos toda a mensagem que o Senhor tem a nos dizer. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pedimos a intercessão de São Luís e Santa Zélia Martã, o santo casal Martã, os pais de Santa Teresinha, que eles estejam a nos conduzir nesta nossa partilha, nesta nossa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, ele dizia, e até escreveu isso na carta apostólica chamada Familiares Consórcio. Ele dizia o seguinte: família, torna-te aquilo que tu és. Torna-te aquilo que tu és. E esse tornar aquilo que nós somos como família é voltar à origem. Aquilo que foi pensado por Deus, aquilo que foi criado por Deus. Aquilo que estava no plano e no coração de Deus para nós. Porque que Deus quis fazer-nos homem e mulher e nos constituirmos em família. Não caminhando separado, mas juntos. E isso vem lá desde a origem, desde o primeiro livro do Gênesis. Sim, pois Deus quis preparar um caminho de amor, um caminho de santidade, um caminho que vai levar-nos a cada vez mais nos conhecermos e conhecermos o outro. Nos conhecermos e conhecermos o outro e juntos conhecermos a Deus, para aquela nossa finalidade eterna de estar em contato com Deus. Por isso que a família ela vem fazer refletir o amor e a vida. Ela vem fazer refletir a Trindade. A Trindade que se manifesta e está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na família, convidando a ser não só uma comunidade de amor, para uma civilização de amor, mas para ser um santuário de vida. E aonde há vida, há a pessoa de Jesus. Porque Jesus, caminho, verdade e vida. Onde há abertura à vida, geração de vida, propagação e defesa de vida, aí se dá um santuário guardião. Aí se dá aquilo que nós defendemos neste santuário, neste castelo que nós somos chamados a guardar. A vida, que é a pessoa de Jesus. Então, no início da palavra de Deus, vamos voltar lá na época do nosso seminário de vida no Espírito Santo, ou catequese, crisma, aquilo que foi nos apresentado pela tradição da igreja. Nós vemos que o Pai, Filho e Espírito Santo criou todas as coisas e foi criando todas as coisas no Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por ele foi feito todas as coisas, diz o Evangelho de São João, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo. E no Verbo foi feito todas as coisas. Todas as coisas foram criadas. Então, o Senhor Todo-Poderoso, ele foi colocando beleza em tudo que há. Beleza em tudo que ele criara. Ele foi preparando um terreno em sua santíssima providência. Antes mesmo que o homem existisse, a providência de Deus já agia no meio dele, preparando algo que seria o complemento. E ao criar todas as coisas, Deus disse que era bom, que era bom, que era bom. E a palavra bom e belo se confunde quando nós vemos a tradução na linguagem grega.
É praticamente o mesmo vocábulo. Então Deus criou o céu e a terra, viu que era bom, viu que era belo. Criou os animais, as coisas do campo, viu que era bom e que era belo. E ao chegar no final da criação, o Senhor do barro cria o homem, a imagem e semelhança do Filho. Cria o homem e olha para ele. E ao olhar para ele, ao esculpir com todo carinho, tentando colocar toda a imagem, toda a semelhança do que vem a ser o Filho de Deus, Deus olha para o homem. E ao olhar para o homem, ele diz: este é muito bom. Ele vinha dizendo bom, belo, 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 mas quando ele olhou para o homem, quando ele viu o homem vir se tornar um ser vivente, Deus falou: ele é muito bom. Ele é muito belo. E Deus o chamou para si, para um relacionamento, para algo que ia ser uma troca de amizade, um conhecimento. E todo conhecimento ele garante uma relação. O homem estava ali para se relacionar com Deus e Deus se relacionar com ele. Mas, andando mais um pouquinho no primeiro capítulo de Gênesis, já chegando para o início do segundo capítulo, depois vocês pegam a palavra de Deus, vocês vão ver que o homem se sentiu só. E Deus pegou, olha tudo que há, vai ao encontro disso, procure algo que possa lhe complementar, lhe ser uma ajuda, um auxílio, lhe ser uma companhia. E o homem não encontrou nada. Ele viu que todas as coisas eram boas, todas as coisas carregavam os traços do Filho de Deus e a beleza do Senhor. Mas não encontrou nada que o fascinasse, que fizesse sentir a vibração, a mesma vibração que Deus teve quando criou o homem, quando criou Adão. Então o Senhor fez um torpor acontecer em Adão, e ao dormir do lado esquerdo, a metade, a costela quer dizer a metade, Deus faz a mulher. A última obra da criação. E ao despertar Adão e ver e contemplar a partir do seu interior, Adão tem a vibração, tem o fervor, a mesma emoção e firmeza que Deus teve ao vê-lo. Ele diz em direção a Eva: esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ali o Senhor faz a complementariedade, a ajuda agradável, aquela que vai caminhar ao lado. E Deus quis que iniciasse o processo de salvação através da família. A família existiu antes do pecado original. A família existiu nos planos de Deus para sempre, para sempre, para sempre, antes mesmo que toda desordem, toda mentira do pai da mentira adentrasse o mundo. E outra coisa, Satanás, enquanto Adão vivia e trabalhava no Éden, enquanto Adão estava no seu relacionamento com Deus, enquanto Adão era todo santo, o inimigo de Deus, ele não tentou, ele não foi até Adão, ele não fez Adão pecar, ele nem sequer porque achava Adão um inofensivo, não via riqueza nem potência nenhuma em Adão, que era um ser único e ilimitado, não carregava dele uma grande riqueza, não carregava dentro dele uma felicidade, uma santidade. Era Adão para Deus e Deus para Adão e pronto. Isso não interferiria no reinado de Satanás. Mas quando Eva aparece, quando os dois se encantam e quando Deus dá uma ordem, sereis uma só carne, quando Adão e Eva, dois corpos, dois corações se unem para se formar um só ser, o caráter unitivo do matrimônio, e ao formar um só ser, ele começa a ser esse casal, essa família que está nascendo, reflexo, imagem, semelhança da Santíssima Trindade, onde 3 pessoas formam um só Deus e 2 pessoas formam um só corpo, um só coração. Aí Satanás vê que o homem carregava uma coisa que anjo nenhum, nem dos infernos e nem do céu poderia obter. Dentro daqueles 2 seres humanos carregava algo que ao se unirem eles gerariam a vida. Eles dariam força,
eles perpetuariam o louvor e a santidade de Deus. Ele propagaria o amor de Deus. Eles propagariam a santidade. Eles fariam um povo, uma nação, uma família para Deus. Aí, com o caráter unitivo do matrimônio, com o caráter procriativo no matrimônio, a perpetuação do louvor a Deus nesse santuário que gerará e guardará a vida, aí Satanás vem e aparece para tentar e separar primeiramente Adão e Eva de Deus e depois querer destruir tudo. Por isso que a família é tão atacada, mas não foi este tempo de discórdia, de tantas aberrações no meio familiar, na vivência familiar, na vivência dos matrimônios que Deus pensou para nós. No princípio, no coração de Deus estava a união e carregar eles o santuário de vida para perpetuar a santidade, o louvor, o amor de Deus, a felicidade, o céu que se fazia na terra, porque naquele momento não existia pecado e Satanás não ia fazer nada com Adão enquanto ele fosse só. E mesmo com Eva, ele não ia fazer nada contra Eva enquanto ele fosse só. Mas o pecado original entrou no mundo depois que ele viu que dentro deles carregaria a capacidade unitiva. E essa capacidade unitiva do matrimônio geraria vida. E ali a inveja, a discórdia, ali começou todo o orgulho e a linguagem da mentira entrar no mundo. Satanás, ele veio com aquilo que há de mais baixo. Acaso não podereis comer deste fruto? Vocês vão se tornar igual a ele. E o homem se separa de Deus. Escolhe viver para si. Escolhe viver como se Deus não existisse. E muitas vezes isso vai refletir no sacramento do matrimônio hoje, onde nós casamos, Deus se faz presente, é atraído para nós e nós queremos viver a nossa vida matrimonial como se Deus não estivesse dentro dela. O matrimônio na pessoa de Jesus Cristo é elevado e dignificado à condição de sacramento. Ordem, unção dos enfermos, Eucaristia, penitência, reconciliação, confirmação, batismo, todos estes foram elevados na pessoa de Jesus para nos fazer caminhar para a santidade. Então, do mesmo jeito que um homem foi feito, e ao insuflar a vida, veio a vida, e ao vir a vida nele, Deus se encantou e disse que isso era muito bom e muito belo, do mesmo jeito acontece. No sacramento do batismo, o homem vem a apresentar-se a Deus, e Deus infunde de uma maneira definitiva o Espírito Santo naquele batismo. O Espírito Santo vai entrar nele e vai permanecer, embora que um dia os caminhos da vida o levem e o Espírito Santo habita dentro dele. Mas o homem, em sua liberdade, em sua maneira de ser, escolhe por não caminhar com Deus, por se afastar de Deus, como fez o primeiro pecado na vida deles. Do mesmo jeito, quando aqueles dois corpos se unem e o sim do altar o atrai, o sim do altar um com o outro se faz presente nessa dignidade do casamento, do sacramento do matrimônio. Quando nós nos casamos e celebramos o sacramento do matrimônio, nós atraímos para nós novamente, mas agora não só a um e a outro, mas aos dois juntos, o Espírito Santo, na mesma força, na mesma potência que nós recebemos no batismo. O problema é que nós queremos viver o nosso matrimônio na nossa liberdade, como se da porta da casa para dentro, quem mandasse na nossa vida fosse nós, e nós não tivéssemos nada a ver com isso e nem com Deus. Nós vivemos o nosso matrimônio como se Deus não existisse. Os problemas do matrimônio, as dificuldades para eles poderem sair da tangente da santidade,
fazer o homem banalizar o caráter unitivo, que é tão belo que vocês viram, banalizar o caráter procriativo, de filhos ser peso, de filhos ser trabalhos, tudo isso que foi semeado e foi fazendo crescer no meio de nós, necessitou que Deus mandasse uma carta viva para nós. Um recado que não estava chegando nem pela palavra, nem pela pregação, não estava chegando nem pela santidade dos conventos e dos altares, mas que teria que vir através de uma vida ordinária. Então Deus escreve uma carta para nós e apresenta para o homem de hoje, não em outra época, não no passado, mas para o homem de hoje, um caminho de santidade. Ele apresenta a vida dos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã, como modelo, a reflexo da Sagrada Família de Nazaré, o qual eles almejavam e desejavam tanto viver, e assim foram até o final escrever essa carta à vida para nós. Família, torna-te o que tu és. E assim foi que aconteceu em nossos tempos. No dia 18 de outubro, de 2015, o Papa Francisco eles declaram, pela primeira vez na história da Igreja e da humanidade, que duas pessoas não iam ser lembradas mais separadamente em sua santidade, mas pela primeira vez, um homem e uma mulher eram declarados santos juntos no dia do seu matrimônio. Não existe o dia de Santa Zélia, nem de São Luís Martã, porque a mensagem de Deus era tão forte para a família como caminho de santidade, que ele quis, embora dois que caminhassem e desejassem a princípio viver separadamente, Deus os uniu e disse: eu quero que a igreja reconheça que a família é um lugar de santo e eu os consagro santos, para que, vendo o caminho deles, motive, anime, tomar ânimo nestas famílias para voltar àquilo que ela era. Mas São Luís Martã e Santa Zélia queriam viver a sua vida separadamente. Eles não se conheciam e ele teve um toque do Senhor, ela teve o apaixonamento do Senhor. Ele foi tão tocado pelo Senhor na sua vida mesmo sacramental que vivia, na sua juventude, que aquele amor de Deus fez ele corresponder a uma vocação, porque naquela época que eles viviam, na metade do século XIX, em 1840, 50 por ali, só existia santidade para quem era em congregação, para quem era religioso ou para quem tinha um caminho sacerdotal. Os leigos, eles eram aqueles que militavam para o céu, mas não para os altares, não para os exemplos. As famílias são aquelas que caminhavam para o céu, mas não para os exemplos. E como a mentalidade da época era aquela, São Luís quis ser monge, subia até o grande mosteiro de São Bernardo, e Santa Zélia quis fazer obras de caridade, trabalhar com os pobres. São Luís, ele motivava-se pela contemplação, pela oração, pelo recolhimento, pelas coisas mais profundas. E Santa Zélia, ela caía e andava pelos lugares do mundo, desejando cuidar dos pobres, desejando fazer as obras de caridade. Ele na oração e ela na ação, separadamente. Até que eles levaram um sonoro não da igreja. Deus não permitiu que ele sequer fosse admitido nas ordens que eram correspondentes ao desejo do seu coração, dos quais eles se tinham vocacionados. Porque a vocação não é uma escolha nossa. Deus quis escolher eles e vocacioná-los para juntos caminharem e mostrarem a santidade através do matrimônio. E aí numa ponte de São Leonardo, um dia ao se encontrar e bater os olhos, eles descobriram a beleza de um do outro. Santa Zélia sentiu uma locução interior que dizia no seu coração que este é o homem que eu reservei para ti. E nos seus olhos viu uma beleza diferente no porte físico, atrativo, humano de São Luís. Depois de 3 meses, à meia-noite do dia 13 de julho de 1958,
eles realizaram 3 meses depois, porque Deus tinha pressa em trazer ao mundo a novidade da família sagrada, o reflexo da família sagrada, da família de Nazaré. E nesta meia-noite, onde o principal não eram os convidados nem a festa, e isso, neste momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que muitas das festas, muitas das coisas, muitos dos sonhos e projetos para o dia do matrimônio foram ceifados, foram colocados para longe, porque Deus, através de um mal, vai tirando vários bens, porque Ele não é o autor do mal. O mais interessado que a nossa família seja santa é Deus, é o Senhor. Ele quer participar de nós, da nossa vida. E hoje as pessoas voltam-se a poucos convidados, às vezes até familiares até, para celebrar o sacramento do matrimônio. As famílias casadas na pandemia, elas não serão as mesmas. Famílias de antigamente, famílias desregradas, elas vão carregar uma força em si, porque o centro dela, acreditando ou não, foi o matrimônio. E neste dia existe uma graça dada por nós. E eles casaram. E lá, neste dia, ao celebrarem, receberam para si um grande presente. Uma imagem grande de Nossa Senhora das Vitórias, que depois, na vida de Santa Teresinha, se tornará Nossa Senhora do Sorriso, que vai curar. E eles, ao casarem, eles quiseram viver a vida conforme a família de Nazaré, porque era a motivação de ter um lema de Deus o primeiro a ser servido e viverem castamente o matrimônio. E aí eles viveram o caráter unitivo do matrimônio, a força do matrimônio, mas eles viveram sem ter o ato conjugal. Viveram nos primeiros períodos do seu matrimônio querendo viver como amigos dentro de casa. Ajudou no diálogo, fortaleceu a base, até que um dia uma pessoa de Deus, um homem de Deus, abriu e dizendo: o seu sacramento está incompleto. Vocês precisam se abrir à graça da perpetuação da vida, porque assim aconteceu nos planos de Deus. E eles, abrindo os olhos e o coração, eles se abriram para a vida. E Santa Zélia, tão machucada, depois outros dias a gente pode partilhar um pouquinho mais sobre eles, tão machucada e tão ferida, ela encontrou a santidade através do ser esposa e do ser mãe. Do ser esposa e do ser mãe. E São Luís Martin do mesmo jeito. E tiveram 9 filhos. 4 os precederam no céu. 5 delas foram para a vida religiosa. 4 no Carmelo. Uma delas, doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. A outra, Paulina, aquela que foi madre vitalícia do Carmelo, onde o Papa olhou para ela e disse: se tu és capaz de formar uma santa, você é capaz de formar qualquer alma. Maria, a qual deteve através do manuscrito B de Santa Teresinha, ela sorveu a essência da infância espiritual. E Celina, que vê chegar a nós também a história de seus pais, a história de Santa Teresinha e, como a última a partir, a história da família Martin. E Leônia, a única que foi para outro caminho, em outra congregação, está agora, já, ao caminho dos altares, a ser a 4ª santa desta família Martin. Bendito seja Deus por tudo que o Senhor tem realizado e que nós possamos nos adentrar cada vez mais neste mistério de que é possível hoje ser santo na família e na vida ordinária. E existe um segredo que a família Martin nos conta. E esse segredo é: a santidade no cotidiano se dá em ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom esposo, uma boa esposa e um bom filho de Deus, um bom cristão e uma boa cristã. Esses 4 pontos vai acumular
na abertura da família para a vida e para os outros, para que outras famílias venham até nós, e não com palavras, mas com gesto e principalmente com a intercessão, que é uma característica forte desta família, a oração, o rezar juntos. Tem até uma frase que eu queria trazer para vocês, eu vou procurar aqui nos apontamentos, né, para poder lá, dizendo que, eu vou lembrando aqui, que o Senhor, Deus me fez lembrar, o Senhor, ele se dobra quando uma família reza junta. O Senhor se inclina e coloca com ouvidos bem atentos quando o casal reza juntos. O Senhor se abre e conduz a sua família quando essa família se volta para Ele. E o que o inimigo de Deus quer é que nós não rezemos mais. Esquecemos de pedir a bênção e de abençoar. Esquecemos de levar os nossos filhos e a nossa família para a igreja. Esquecemos de nos abrir aos dons que o Senhor nos dá. Deus cuida das famílias. Abri a sua porta para o Senhor. Abri a porta da sua casa para aquele que nunca devia ter saído desde o dia do teu sim. E que Santa Zélia e São Luís Martã possa conduzir as nossas famílias para a verdade que é Jesus Cristo. Ele que com o surgimento da Amoris Laetitiae foi tido pelo Papa Francisco como modelo para a família de hoje. Queres encontrar o amor? Estude Santa Teresinha, doutora do amor. Queres encontrar a vida de oração? Santa Teresa d'Ávila. Queres saber um pouco mais sobre a doutrina? São Tomás de Aquino. Queres aprender sobre a maternidade, a doação da vida, ou morrer pela família? Santa Giana Biretta Molla. Mas quer apresentar-se e aprender sobre o que é ser família de Deus para o dia de hoje, no que nós temos agora, que se Deus quiser, Deus vai mandar muitas famílias santas. Recorram àqueles únicos que são santos, casados, juntos. Não existe o dia de cada um, nem a graça de cada um. Não existe milagre de Santa Zélia sem São Luís, e não existe milagre proporcionado por Deus através de São Luís sem Santa Zélia. Eles são um, porque assim Deus pensou para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe, Deus abençoe as famílias, Deus abençoe os nossos filhos. Shalom.